Oi pessoal, tudo bem? Hoje com vocês a aula 16 da frente C. Galera, vamos falar do filo artrópoda. O último filo foi a anélida, né, que a gente conversou, hoje vai ser o filo artrópoda. Ao pé da letra, artroarticulação, pó dos pés. Patas, pés articulados, mas não são só as patas articuladas, eles têm todos os apêndices corporais que são articulados, tá? Como antenas, peças bucais, as patas, beleza? Essa articulação, né, é bastante importante para agilizar o movimento desses animais. Então imagine, né, a articulação que a gente tem aqui, olha como facilita, né, a articulação do joelho. Imagina a gente correr, né, sem articulação, não ia ficar muito legal, né? Então, agiliza o movimento, flexibiliza, né? Então, tudo de bom aí. Os artrópodes constituem o maior grupo de animais do planeta devido aos insetos que fazem parte desse filo. Então, mesmo antes da gente falar sobre isso aqui, eu quero mostrar para vocês quem são os artrópodes primeiro, tá? Vamos falar quem são eles. O filo compreende 5 classes. Tá? Então, vamos começar aqui pela classe insecta, que é a mais numerosa. Pessoal, os insetos puderam se dispersar pelo ambiente, aí por quê? Né? Porque a maioria deles pelo menos tem asas, né? Então, graças às asas. E os artrópodes, além dessas patas articuladas, desses apêndices articulados, eles têm um esqueleto externo feito de quitina. Esqueleto externo, você pode também falar exoesqueleto. Tá? Quitina é um polissacarídeo nitrogenado, é o que dá sustentação para esse esqueleto. Então, esse esqueleto é bom porque ele não deixa o animal perder água, não transpira, né? Então ele pode viver em vários locais. Então ele protege contra a desidratação, oferece uma proteção mecânica também e também apoio para a musculatura desses animais, tá? Então super vantajoso, né? Mas tem uma desvantagem que a gente já vai comentar daqui a pouco. Então vejamos aqui os insetos, né? Alguns exemplos aqui para você, mostrando inseto sem asa, inseto com asa, tá? Então, a classe insecta é a mais numerosa, tá? Se dispersou muito bem pelo ambiente. Só de inseto tem aí basicamente 900 mil tipos diferentes de insetos já conhecidos e catalogados pelo ser humano, imagine, tá? Bom, dentro do filo artrópoda também tem a classe crustácea, pessoal. Os crustáceos, no esqueleto deles, além da quitina, sofreu, né, um depósito de sais de cálcio, tá? Então, ficou um pouco mais rígido ainda. Então, são os crustáceos. Pessoal, esses animais, olha só que variedade que tem, né, entre eles. Você tem, a maioria, claro, aquático, né, principalmente de água salgada. Então, tem os de água doce, como pitu, lagostim, né, a maioria aí de água salgada. Tem os microcrustáceos, como a dáfnia, ciclopes, que fazem parte aí do zooplâncton, né, nas cadeias alimentares. Tem os fixos, tá, como as cracas. Tem até terrestre, ó, um crustáceo terrestre, que é o tatuzinho de jardim, aquele que forma uma bolinha quando você pega, né? Ele faz aquilo para não perder tanta água, para se proteger. Tá? E tem os macrocrustáceos aí com 5 pares de patas, caranguejo, né, o siri, beleza? Daí tem a lagosta, camarão, então uma variedade incrível, né, de animais dentro dos crustáceos. Muito bem, vamos ver aqui, classe aracnida, a terceira classe dentro do filo artrópoda. O nome, né, sugere aranhas, né, mas não são só as aranhas que pertencem a essa classe, junto com elas tem os escorpiões, ácaros e carrapatos, tá? Então, aqui, né, um exemplo de um ácaro, cravo da pele, né? Muito bem. E as últimas 2 classes, a diplópoda e a quilópoda. Quem são os diplópodes? São os piolhos de cobra. Só tem esse representante, basicamente, dentro dessa classe aí. Diplo, porque ele tem, em cada segmento corporal aqui, ele tem 2 pares de patas. 2 patinhas desse lado e 2 patinhas lá do outro lado. Então, imagine quanta patinha não tem esse bicho, né? Pessoal, é só uma exceção, nos 3 primeiros segmentos ele só tem um par de patas, tá? Mas no restante do corpo aí são 2 pares de patas por segmento. Então, eles são aí divididos por causa disso em cabeça, um tórax e o abdômen, tá? Então, são os piolhos de cobra, os diplópodas. E os quilópodas são as lacraias ou centopeia, vai lacraia, né? Vai lacraia.
bobeira, mas enfim, não resisti. Então, tem cabeça e tronco, né? Eles têm um par de patas por segmento corporal, então por isso quilópodes, né? Escreve-se xilópoda, mas a gente pronuncia quilópoda. Então, pessoal, 5 classes, né? Insecta, crustácea, aracnida, diplópoda e quilópoda. Tudo bem? Voltando agora um pouquinho lá no início da nossa aula, né? Vocês viram que são animais bem diferentes, né, galera? Mas o que faz todos eles pertencerem ao mesmo filo? Então, é um conjunto de características, tá? Nada isolado. Então, as patas articuladas, tá? O exoesqueleto quitinoso, né? Exoesqueleto de quitina ou quitinoso, que é bastante importante, que tem todas essas vantagens que a gente comentou com vocês. Só que tem uma desvantagem, né? Esse esqueleto, ele é como se fosse uma armadura e ele não cresce, ele não estica junto com o crescimento do corpo do animal. Então, ele tem que ser trocado. É controlado por hormônios, tá? Então, vai ocorrer trocas que são chamadas de mudas ou equidizes. Então, quando esse esqueleto já está apertado, o animal vai rasgar, vai fazer uma força considerável, esse esqueleto ele rasga, ou bem no dorso ou nas laterais, tá? E aí o animal sai todo molengo lá de dentro, já com um pré-esqueleto formado, recém-formado, só que está molinho ainda, então ele pode fazer esticamento do corpo, né, até que o esqueleto novo se solidifique em contato com o ar. Então, enquanto isso não acontece, ele fica bem vulnerável. Então, geralmente eles fazem essa troca mais escondidos, né? Quantas vezes eles têm que trocar até atingir o tamanho ideal, o tamanho padrão? Depende muito da espécie, tá? Alguns exemplares aí de 5 a 7 trocas para se tornarem adultos de fato, outros fazem 3 mudas, outros fazem até 8 mudas, depende, tá? Aqui nessa primeira imagem tem uma libélula. Ela recém saiu de dentro do seu esqueleto velho. O esqueleto velho é chamado de exúvia. Então, fez um rasgo no dorso, então ela vai sair toda molinha e tal, se estica, né? Daí vai abrir as asas para secar e, né, tá livre aí do exoesqueleto apertado. Beleza? A gente percebe esses exoesqueletos muitas vezes no tronco das árvores, principalmente de cigarra, né? Pessoal, todos eles fazem essa troca do seu esqueleto. Às vezes você, né, foi arredar lá um móvel, um quadro na parede lá e fala assim, olha, tem uma aranha seca aqui atrás. Não é aranha seca, é o esqueleto que ela deixou ali. Você pode ver que ele é bem levezinho e se você olhar de perto, ele tem um rasgo no dorso, né? Então é por onde a aranha saiu dali, ela está maior em outro lugar, tá? Não querendo te assustar, mas enfim. Então lá é o exoesqueleto dela. Tem também lá, por exemplo, você achou a casquinha de siri lá. A casquinha de siri é o exoesqueleto que foi abandonado. Geralmente ali no caso do siri, do caranguejo, o rasgo ocorre bem na emenda entre a parte de cima, que é o cefalotórax, aquela carapaça, com a parte de baixo, tá? Que é o abdômen. Só que a parte de baixo, ele tem vários segmentos. Então, quando ele rasga ali esses segmentos, a musculatura se decompõe, acaba ali, né, a parte orgânica se decompõe e as peças se perdem. E a parte de cima, como é inteiriça, é mais fácil da gente achar. Então, aquela casquinha de siri que eles fazem até o preparo daquele peixe, servem ali, é uma parte do exoesqueleto do siri, do caranguejo, tá? Muito bem, então como eu disse a vocês, que esse esqueleto ele precisa ser trocado de tempo, né, em tempo, né, dependendo da espécie. E essa troca se chama muda ou equidise. Então, o crescimento dos artrópodes é diferente do crescimento de outros animais. Então, por isso que você vê aqui, aparecem degraus de uma escada, né? Vamos pensar aqui, ó. Então, aqui ele está fazendo a muda, tá? Então, ele está saindo do esqueleto velho, né? O esqueleto novo dele vai ainda endurecer. Então, com isso, ele pode crescer. Quando o esqueleto endurecer, aí não cresce mais. Vai passar um tempo dentro desse esqueleto novo. Então, isso aqui indica que dele não cresce mais, tá? Essa linha. Bom, aí para crescer novamente, ele tem que fazer uma nova muda. Faz uma nova muda, né? O hormônio equidisona, né? É responsável por essa muda aí. Então, ele faz a nova muda, daí cresce, se estica, daí o esqueleto novo endurece, de novo uma linha, né? Horizontal, que daí indica que não há mais crescimento por enquanto.
Tudo bem? Então, esse crescimento é clássico para artrópodes. Nos outros animais, o crescimento é contínuo. O esqueleto vai acompanhando o crescimento corporal. Tudo bem, pessoal? Então, já caiu muito isso em vestibular, é bom, né, você saber. Nos outros animais, então, tudo padrão, tudo certinho. Bom, pessoal, então essa é uma característica importante desses animais, tá? A troca periódica do seu exoesqueleto. Então, patas articuladas, apêndices articulados, exoesqueleto quitinoso e a troca desse exoesqueleto aí. Aqui um gráfico em forma de pizza só para vocês perceberem, né, por que o filo artrópoda é o maior filo, né, entre os outros. Porque os insetos, né, ele abrange os insetos e só de inseto, imagine mais de 900 mil tipos diferentes. Então, por isso, ele ficou o filo mais numeroso. Tudo bem? Pessoal, então, essa aulinha aí é uma introdução ao filo artrópoda. Lembrando que esses animais aí, eles são triblásticos, né? Só poríferos são diblásticos. Esses animais, eles são protostômios, porque o blastóporo originou a boca nesses animais, eles possuem simetria bilateral. Então, algumas características embrionárias, né? São animais celomados. E as características nas próximas aulas, a gente vai ver cada classe com suas características específicas e as funções vitais, tá? Gente, fiquem bem, um beijo para vocês e até a próxima aula.